RFI Convida. Em maio de 2018, uma greve de caminhoneiros parou o Brasil. Na época, os documentaristas Vitória Álvares e Cantão de la Rocha decidiram seguir esse movimento. E o resultado é o documentário Bloqueio, apresentado nesse fim de semana aqui em Paris, no festival Brésil en Mouvement. Para falar sobre o assunto, a RFI convida justamente Vitória Álvares, que co-dirigiu esse filme. Bom dia, Vitória. Bom dia. Antes de mais nada, eu preparando essa entrevista, eu percebi que vocês não saíram de casa um dia dizendo vamos fazer um documentário, né? Conta pra gente como começou esse projeto. Exatamente isso. Em maio de 2018 começou a greve dos caminhoneiros e no 6º dia da greve, o discurso oficial do governo é que a greve iria terminar, porque o governo de Michel Temer tinha aceitado reduzir de 42 centavos o preço do litro do diesel e que então isso seria uma medida suficiente para desafogar, vamos dizer assim, aqueles caminhoneiros que estavam paralisados. Acontece que isso não é o que tinha acontecido, né? A gente via que claramente os pontos de bloqueio se mantinham firmes nas estradas brasileiras. E aí a gente percebia que havia uma disputa de narrativas, era um emaranhado de narrativas nesse momento, porque haviam pedidos, demandas, reivindicações sociais, por melhorias sociais, melhores condições de trabalho, mas também estava havendo cada vez mais um pedido por uma intervenção militar. E foi, na verdade, imbuídos por esse desejo de tentar entender melhor a situação, por todas essas perguntas, por uma curiosidade crescente, que nós decidimos alugar um carro e pegar uma câmera e nos deslocarmos até um ponto de bloqueio para ouvir essas pessoas. E justamente foram 3 dias de filmagem, durante os quais vocês documentam essa greve, principalmente a partir de depoimentos dos trabalhadores. Tem vários personagens, mas finalmente tem poucas lideranças marcantes. Isso ilustra um pouco essa cacofonia do movimento, não? É exatamente isso, na verdade. É um movimento que, pelo que a gente presenciou, era um movimento extremamente horizontal, onde havia muita união, mas não havia necessariamente unidade. Então, tudo que era relacionado ao mainstream, ao sistema, ao establishment, era negado. As mídias tradicionais não eram bem-vindas, os políticos, os partidos, os sindicatos, inclusive. Então, por exemplo, aquelas pessoas todas estavam reunidas ali, mas a gente não via assembleias para decidir coisas de forma comum, na verdade. A comunicação se dava ali de forma muito informal, nas reuniões, enquanto o pessoal está comendo, ou ouvindo uma música, ou quando chega uma igreja para cantar um louvor, por exemplo, e principalmente por WhatsApp. Então, a gente já via a presença muito grande das redes sociais, do WhatsApp, das fake news, e aí que a gente percebeu, na verdade, vários ingredientes que viriam a eclodir depois com o resultado da eleição presidencial no Brasil, mas que já estavam ali plantados naquele momento, 5 meses antes da eleição. Rio de Janeiro, Ermelinda Rita, bom dia. Bom dia, Milton. Desde sexta-feira, a cidade está em estágio de atenção devido aos reflexos da greve dos caminhoneiros, que chegou aí ao 8º dia. O Brasil é nosso! Amanhã ou depois, e falar para seus filhos e seus netos que a gente parou o Brasil, que a gente tem força. A maior manifestação brasileira de motorista foi essa. Nós ficamos aqui 7, 8 dias. Se vocês saírem daqui, vocês vão assinar a derrota! Alô? Aqui a senhora não pode ficar. Todo caminhão que sai dessa região aqui, inclusive dentro de propriedade particular, tem que sair. Eu apoio completamente. É porque ele falou sobre o negócio de intervenção militar. Eu acho que não é a pauta de vocês. Mas é o nosso socorro. Está algemado praticamente.
Inclusive, a gente ouve no filme muitas frases do tipo: político nenhum presta, do jeito que dá, do jeito que está, não dá para ficar. A impressão que a gente tem é que há uma falta de base ideológica mais sólida, né? Vocês sentiram isso junto aos grevistas e finalmente vocês transformaram isso em um elemento do filme. Eu acho que tem duas coisas, na verdade, que o bloqueio fala muito claramente de duas coisas. Um é a descrença no modelo democrático atual, vigente, tal qual ele existe hoje. Eu acho que aquele movimento foi um grito de desespero, na verdade, de uma classe trabalhadora extremamente precarizada. Então, naquele momento, eram caminhoneiros, mas não é um sentimento exclusivo dos caminhoneiros. Eu acho que isso reflete muito também o resultado das eleições no Brasil. E a gente pode até falar também sobre esse sentimento em trabalhadores em outras partes do mundo, porque a gente vê classes que tradicionalmente estavam aliadas à esquerda proletária, trabalhadora, e que começam a se deixar seduzir por discursos de extrema-direita, né? A gente percebeu isso no Brasil, mas a gente percebe isso também, por exemplo, na Inglaterra. A gente lançou esse filme internacionalmente no Festival de Sheffield. O filme foi muito bem recebido, a sala estava lotada e se manteve lotada para o debate, porque é isso, as pessoas lá estavam dizendo: gente, mas é como parte do eleitorado que votou no Brexit, que segue Boris Johnson. É como certas pessoas que estão aqui fazendo parte do grupo dos coletes amarelos na França também. É uma parte da Itália de Salvini. É a Hungria de Viktor Orbán. São os eleitores de Trump também nos Estados Unidos. Então, é essa classe precarizada, trabalhadora, que não acredita mais no modelo democrático, porque para com eles falhou completamente. São pessoas que julgavam que não tem mais não se vê enquanto cidadãos plenos, na verdade, nesse modelo democrático. E o outro ponto é a desconexão da esquerda, que é muito flagrante também, na verdade, porque isso é uma consequência, né? Então, muitas vezes as pessoas veem e julgam simplesmente: mas que ignorante, mal informado, não sabe o que está dizendo, não conhece de história. Mas não existe também o esforço de tentar entender qual que é a experiência que aqueles corpos passaram para estar tendo esse tipo de raciocínio hoje e tentar aprender com a experiência do outro, né? Então, para a gente, bloqueio foi, antes de tudo, uma experiência de exercício de empatia. E você comparou com outros países, mas o Brasil tem uma particularidade, é um país que viveu uma ditadura e a gente percebe no meio desse emaranhado de narrativas, grevistas que pedem uma intervenção militar. Como é que vocês viveram isso de dentro? Porque vocês estavam de camarote. O que os grevistas diziam para justificar essa demanda, esse pedido? Então, é importante dizer que não era um pedido, vamos dizer assim, estruturado. Primeiro, não era um pedido estruturado, mas, para além disso, não era um pedido homogêneo. Não eram todas aquelas pessoas ali que concordavam com aquilo. Pelo contrário, eu acho que era um movimento extremamente heterogêneo. Dentre aquelas pessoas ali, tinham pessoas que eram intervencionistas convictos, que acham que o melhor regime que existe é, de fato, o regime militar. Tinham pessoas que eram contrárias a Bolsonaro. Tinham pessoas que viam misoginia na destituição de Dilma Rousseff, por exemplo, no golpe, que diziam: olha só tiraram a Dilma porque ela era mulher, porque o Temer fez 10 vezes pior e ninguém tirou o Temer. Tinha gente que não votava em Ciro porque achava Ciro machista. Então, eu acho que a gente não pode reduzir simplesmente, né, aquele grupo são todos bolsonaristas, entendeu? Eu acho que as pessoas se deixaram seduzir por um discurso que é o discurso que fazia mais sentido para eles naquele momento. Eu acho que é importante dizer também que o nosso filme é um filme sem voice-off, sem comentário. É um filme de escuta, mas não é uma escuta silenciosa. É uma escuta respeitosa, vamos dizer assim. Nunca foi o nosso desejo moralizar, julgar, ensinar, catequizar nenhuma daquelas pessoas ali. A gente foi realmente no intuito no exercício de empatia, de tentar ouvir e tentar entender como é que a gente chega àquele raciocínio. Tanto que uma coisa que nos surpreendeu bastante foi
perceber que para muitas pessoas, quando eles diziam assim, queremos uma intervenção militar, eles diziam logo em seguida, mas não queremos uma ditadura, nós queremos uma democracia. E aí como é que pode caber todos esses conceitos articulados dessa forma na mente mesmo desse discurso. cidadão? E eu acho que é um esforço que a gente fez, e eu acho que é um esforço que seria interessante que outras pessoas fizessem, porque eu acho que só assim a gente consegue restabelecer o diálogo, né? E é por isso que o filme se chama Bloqueio, porque para além dos mais de 350 bloqueios físicos que haviam nas estradas do país, a gente percebia um bloqueio no diálogo também. As pessoas não conseguiam mais se ouvir. E os evangélicos no meio disso tudo? E os religiosos, de uma maneira geral, que também participaram desse movimento? Os religiosos, então, a maior representação, a única representação que a gente viu, na verdade, foram evangélicos. Nos 3 dias que a gente se manteve lá, foi a única igreja que chegou, e eu acho que também é muito representativo do Brasil que a gente tem hoje. Na verdade, os evangélicos são muito criticados também pela esquerda, mas concretamente eram os únicos que estavam indo até esses locais para dar acolhimento, né? E eu acho que isso é uma coisa, não estou dizendo que isso é feito de forma altruísta, né? Cada pessoa que chega para a igreja vai participar com proselitismo, vai participar com dízimo, então óbvio que tem várias outras coisas por trás, mas o fato é que quem estava ali, abrindo os braços, sem julgar, dizendo, venha, você é bem-vindo, vamos abraçar, vamos acolher, vai dar tudo certo, você vai passar por cima disso, era a igreja evangélica, como é a igreja evangélica nos presídios brasileiros, por exemplo, que estão completamente sucateados e que não tem um serviço de assistência social para aquelas pessoas que estão isoladas do convívio do resto da sociedade. Não existe esse trabalho de serviço social, de assistência social. Tudo isso já foi terceirizado para as igrejas, na verdade. Então é isso, eu acho que Bloqueio não é um filme que dá respostas claras, mas é um filme que levanta questões importantes e eu acho que são questões chaves para a gente tentar repensar a nossa sociedade e que caminhos a gente quer tomar. Fica então a dica, Bloqueio, filme de Vitória Álvares e Cantão de la Roche, que está participando de vários festivais aí pelo mundo e estava nesse fim de semana aqui no Festival Brasil en Mouvement. Obrigado pela presença, Vitória. Obrigada a vocês.